Programa Voz Congregacional. Começa agora o programa Voz Congregacional, uma produção da Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada no Conjunto Ernesto Geisel. Que a vitória virá, eu não mudo. É só glorificar que a vitória. Cremos e confessamos que o Senhor Jesus, em sua natureza humana, assim unida à divina, foi santificado e ungido com o Espírito Santo sem medida, possuindo em si mesmo todos os tesouros de sabedoria e conhecimento, e em quem aprove ao Pai habitasse toda a plenitude, a fim de que, sendo santo e inculpável, imaculado e cheio de graça e verdade, fosse perfeitamente habilitado para exercer o ofício de mediador e fiador. Ele não tomou para si esse ofício, mas para ele foi chamado por seu Pai, o qual pôs em suas mãos todo o poder e juízo também, e lhe deu ordem para que os exercesse. Esse ofício o Senhor Jesus exerceu voluntariamente, e para que pudesse dele desincumbir-se, ele se fez sujeito à lei e a cumpriu perfeitamente, e suportou o castigo devido a nós, aquilo que nós deveríamos ter suportado e sofrido, sendo feito ele pecado e maldição em nosso lugar. Ele suportou diretamente em sua alma os mais severos tormentos da parte de Deus e em seu corpo os mais dolorosos sofrimentos. Foi crucificado, morto e sepultado, permaneceu sob o poder da morte, contudo não viu corrupção. Ao terceiro dia ressuscitou dos mortos, com o mesmo corpo no qual sofreu, e com este corpo glorificado subiu para o céu e assentou-se à destra de seu Pai para fazer intercessão, e voltará no fim do mundo para julgar homens e anjos. Esta é a declaração de fé da Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil. E este é o programa evangélico A Voz Congregacional em sua 25ª edição. Isto mesmo, estamos desde um bom tempo já aqui na CPED FM 96.1. Antes, o nosso programa era realizado em uma outra emissora, mas pela graça e providência de Deus, estamos aqui, não é, para levar ao seu lar, a sua vida, ao seu coração, a palavra do Evangelho, as boas novas de salvação, de forma pura e simples, como Jesus Cristo ensinou, pois cremos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Então você que está em casa, você que está no trabalho, você que está na estrada, fique atento aí na CPED FM 96.1, porque até aproximadamente 13 horas estaremos aqui, não é, nesta programação, levando o melhor da palavra de Deus para a sua vida, ok? Através das canções que serão aqui tocadas, através dos quadros, né, que já são conhecidos aqui do público, o quadro Uma Visão Panorâmica da Bíblia, onde nós estudamos livro por livro das Sagradas Escrituras, e também através do quadro, que já é um sucesso, o quadro A Bíblia Pergunta, Você Responde. Inclusive hoje é dia de sorteio, viu? Pode ficar aí na expectativa, porque hoje estaremos sorteando mais um brinde. Mas, como sempre, vamos começar o nosso programa invocando a bênção do Senhor com o nosso irmão diácono Nivaldo. E em seguida vamos ouvir um belo hino para a nossa edificação espiritual. No programa Voz Congregacional, é momento de oração. Eterno Deus, exaltado
seja para todo sempre o teu santo nome. Te agradecemos em primeiro lugar por esta oportunidade, por este momento que aqui estamos, pela tua graça, para a apresentação deste programa, Senhor, que será levado aos corações necessitados a partir de alguns instantes. Que tu possas, Senhor, atentar para as necessidades da tua palavra, daqueles que necessitam do teu amor, da tua misericórdia, e que estão aí, Senhor, na escuta deste programa, que eles possam ser ricamente abençoados, Senhor, e que tu uses poderosamente, Senhor, o teu servo que irá fazer o intercâmbio, Senhor, dos livros aqui da Palavra de Deus, da Bíblia, que certamente trará maior esclarecimento àqueles que tanto necessitam ouvir as verdades sacrossantas do Evangelho. Nós te pedimos pelo pastor Eudes, o presidente da nossa igreja, pedimos pelo pastor Samuel, pedimos por João, o nosso irmão aqui no controle da mesa, de modo, Senhor, que todos nós sejamos ricamente abençoados. Nós te pedimos tudo isso e te agradecemos em nome de Jesus.
CBAD-FM e a hora certa. Na Grande João Pessoa são 12 horas e 9 minutos. Acabamos de ouvir, né, na verdade, um belo instrumental da canção Castelo Forte, pois hoje, né, é o primeiro programa do mês de outubro e para quem é um bom evangélico, um bom protestante, deve muito bem estar lembrado de que este mês é o mês onde se comemora 498 anos de reforma protestante, não é? Há 498 anos atrás, Deus levantou o monge, né, chamado Martinho Lutero, juntamente com outros servos de Deus e servas também, para resgatar, né, muitos valores esquecidos da sua palavra. E por esta razão estamos hoje aqui, nós da Igreja Congregacional, né, pregando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo na nossa língua, né, vernacular, em português. E é por essa razão também que outros estão espalhados no Brasil e no mundo pregando o Evangelho de forma livre, não é? Devido a este movimento, né, espiritual que na verdade foi também um avivamento. Então, para os que sabem da importância deste acontecimento, né, histórico no cristianismo, está aí para a sua edificação espiritual o instrumental da canção Castelo Forte, é o nosso Deus, que inclusive foi composição do reformador e pastor Martinho Lutero. E devido a esse saudosismo todo, queremos mandar aqui um alô especial para alguns irmãos, né, que fazem parte de igrejas históricas como a nossa, né, e que são ouvintes de cadeira cativa do nosso programa. Queremos aqui mandar um alô e um ósculo santo para o irmão Arnaldo Santino, da Igreja Batista Regular, lá no José Américo, né. Durante a semana nos encontramos e ele disse: olha, eu estou ligadinho no programa, né, gostaria de mandar que vocês mandassem um alô para mim. Então estamos aqui, não é, cumprindo com a nossa promessa para você, viu, irmão Arnaldo, toda a sua família, sua igreja aí, que Deus esteja abençoando ricamente. Queremos também mandar um alô aqui especial para o diácono Meireles, da nossa família, da nossa igreja, e sua família, né, a irmã Adriana, né, e a irmã Adeilda. Que Deus esteja abençoando todos vocês. E completando essa primeira parte, né, aqui de alô, queremos mandar um alô também especial, pastor Herodes, para os pastores, né, congregacionais. Ontem, né, foi o dia do pastor congregacional. Daqui a pouco o senhor vai estar falando também, mas nós já estamos aqui adiantando e mandando um alô para os colegas de ministério do nosso distrito aqui, da Grande João Pessoa. Pastor Eudes, boa tarde, a paz do Senhor, não é? O senhor também está de parabéns, né? Mais uma data de aniversário. Tá de parabéns duas vezes, né? Dia do pastor congregacional e aniversário. Fica à vontade para saudar os ouvintes, né? E externar o que Deus colocou no seu coração. Paz do Senhor, pastor Samuel, diácono Nivaldo, João Ferreira. É bom estarmos juntos aqui nesta manhã, nesse início de tarde, para glorificarmos o nome do Senhor, nosso Deus, que é o nosso objetivo aqui neste mundo. E ontem nós comemoramos o dia do pastor congregacional, né? Aqui vai o meu abraço a todos os nossos colegas que labutam na seara congregacional, tanto da Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, como da União de Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, né? Esses dois grandes segmentos congregacionais que estão aí servindo ao Senhor com muita alegria no coração. E ontem também foi o meu aniversário. Eu louvo a Deus pelos meus 67 anos de vida, né? Que Deus, graciosamente, permitiu que eu completasse, né? E eu me sinto feliz e lisonjeado com a surpresa que a igreja me fez ontem à noite. Na realidade, marcaram 2 reuniões de homens e mulheres, né? Reuniões particulares. Eu não sabia que era um culto que estava sendo programado, que foi programado e foi uma bênção. Eu quero aqui externar minha alegria, minha satisfação e agradecer a todos que estiveram presentes e aqueles que não puderam vir, porque na sexta-feira é meio complicado para os irmãos todos irem para a igreja devido a trabalho, estudos, etc. Mas eu fiquei muito feliz com a reunião, né?
com a Amém. participação de Graças toda a Deus. a liderança da igreja, praticamente, os pastores, exceção do pastor Walter, porque nasceu Pedro no dia 1º de outubro e foi uma cesariana da irmã Raquel e ele não pôde estar conosco, né? Mas o restante esteve, os presbíteros da igreja, os dirigentes das congregações, as participações, realmente eu saí voando, né? De alegria e muito satisfeito em nome de Jesus. Né? Amém. Muito presentes. Os irmãos me deram muito presente e eu fiquei muito feliz, e eu agradeço a Deus por isso e a eles também. Amém. A deferência, né? O cuidado e o zelo que tem pelo seu pastor. Eu me sinto lisonjeado, como eu disse, e feliz e alegre no Senhor Jesus Cristo. Amém. Pastor Eudes, o que é que temos de bom hoje da Palavra de Deus? Que livro estaremos estudando de forma panorâmica? Bom, pastor Samuel, nós já concluímos o grupo de livros chamados poéticos, né? Porque é bom lembrar aos nossos queridos ouvintes que o Antigo Testamento, como o Novo Testamento, tem uma classificação. Então, nós já vimos em relação ao Antigo Testamento, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da lei. Depois nós vimos os livros históricos, são 12. Depois vimos os poéticos, que são 5. E agora nós vamos iniciar o grupo de livros chamados proféticos, né? E que são 17 livros ao todo. Muito bem, mas antes de adentrar numa maneira panorâmica no primeiro livro profético, que é o livro de Isaías, eu pretendo, pela graça de Deus, dar uma visão panorâmica da questão profética dentro do povo de Israel, porque é bom que a gente entenda isso para facilitar a compreensão desse livro que nós iremos comentar de forma sucinta nos sábados aqui no início da tarde. Então eu queria lembrar aos queridos que a atividade profética no meio do povo de Israel, ela intensificou-se quando houve um declínio espiritual da nação. Né? Mas antes eu queria falar um pouquinho quem são os profetas, esses homens e extraordinariamente algumas mulheres foram levantadas por Deus para ministrar no meio do povo de Israel. Então os profetas eram homens escolhidos por Deus para representá-lo diante do seu povo. Né? Os profetas geralmente diziam assim diz o Senhor. Eles traziam uma mensagem direta de Deus para o coração do povo de Israel. As funções dos profetas, ele tinha a função de porta-voz especial de Deus, quer dizer, Deus os comissionava, né? Dava-lhe a mensagem para ele entregar ao povo de Israel. Era o contrário dos sacerdotes. Os sacerdotes representavam o povo diante de Deus. Os profetas não. Eles eram porta-vozes especiais de Deus e representavam Deus diante do povo de Israel. Eram chamados também de videntes. Por quê? Porque eles tinham uma capacidade espiritual dada por Deus de revelar o futuro, né? Tanto o futuro imediato como o futuro escatológico. Eles eram também professor da lei e da justiça, que não era a atividade básica do profeta. Mas, como havia um declínio no meio do povo de Israel na classe sacerdotal e de levitas, então eles ocupavam esse espaço para que a palavra de Deus tivesse o seu livre curso no meio do povo de Israel. Muito bem, vamos fazer uma relação bem rápida entre o ministério profético e o ministério sacerdotal. Veja bem, queridos ouvintes, nós temos uma questão em relação à chamada. Olha, os profetas eram chamados aleatoriamente. Não era de uma família, nem de uma tribo. Deus escolhia quem ele resolvia escolher, enchia aquele homem do Espírito e dava-lhe uma mensagem para ser entregue a Israel. Os sacerdotes, não. Todos eles da linhagem de Arão, da tribo de Levi. Os reis também conservavam uma certa linhagem, né? Os reis os reis também conservavam uma certa linhagem. Nem tanto, porque se você olhar o reino de Israel, o reino chamado do norte, houve diversas linhagens. Agora o reino do sul não, que era de Judá, houve só a linhagem de Davi, tá certo? Muito bem. Quanto ao cargo, eu falei, vou repetir, o profeta representava Deus diante do povo e o sacerdote representava o povo diante de Deus. Quanto à obra especial, o profeta, ele ministrava em relação à justiça espiritual e à purificação do coração. E o sacerdote trabalhava no sistema religioso da aliança de Israel.
As duas atividades, profética e sacerdotal, se complementavam. Né? É isso que a gente entende estudando a palavra de Deus. Quanto ao ensino, os sacerdotes eram professores habituais, quer dizer, costumeiros, regulares, e os profetas, pregadores de avivamento. Observe esse detalhe. O sacerdote apelava geralmente para a mente do ouvinte. O profeta apelava para o seu coração. Muito bem. Queria também falar também aos queridos, né, sobre essa questão da mensagem profética, né, porque eles apresentavam a vinda do Messias, não é, as bênçãos messiânicas para Israel e para o mundo, e a preservação do remanescente fiel. Muito bem. A época dos profetas da escrita em Israel. Sim, mas antes vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma divisãozinha entre os profetas, porque a Bíblia fala de profetas da palavra, né? Quer dizer, profetas que não escreveram nenhum texto canônico, por exemplo, como Elias, Eliseu, Natã, Micaías, etc. Diversos homens e mulheres que Deus usou com poderoso ministério, no entanto, não escreveram nada que ficou registrado no cano, como cano sagrado. E tem os profetas escritores. Então, todos esses profetas, eles escreveram o texto canônico, que vai de Isaías até o profeta Malaquias. É bom que a gente distingua esta diferença entre profetas da escrita, ou não escritores, e profeta escritores, ou profeta da escrita, no meio do povo de Israel. Os temas que esses profetas trabalhavam, né, eram temas éticos, né, o que condenavam a idolatria, a imoralidade, a injustiça social, e essas mensagens foram seguidas de um chamado ao arrependimento do povo. E trabalhavam também temas escatológicos, como a vinda do Senhor e o seu impacto em Israel e nas nações, o caráter do Messias no julgamento, a salvação e a glória do Messias, e a vinda da era messiânica e suas bênçãos sobre Israel e o mundo, a preservação do remanescente fiel de Israel. Agora, preste atenção em relação à época em que esses homens ministraram. Nós temos uma época chamada época anterior ao exílio, quando realmente houve uma grande quantidade de profetas, especialmente profetas escritores. Então, no Reino do Norte, ou de Israel, capital Samaria, trabalharam os profetas Jonas, Amós e Oséias. No Reino do Sul, chamado também Reino de Judá, capital Jerusalém, trabalharam pela ordem Obadias, Joel, Isaías, Miqueias, Naum, Jeremias, Sofonias e Abacuque. Durante o exílio, trabalharam os profetas Daniel e Ezequiel. E pós-exílio, trabalharam os profetas Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, essas informações são importantes para os nossos queridos ouvintes, para quando vocês adentrarem no estudo desse livro, ter uma noção realmente do que era um profeta e as suas atividades no meio do povo de Deus, né? Por exemplo, nós temos hoje, em relação aos pastores, né, da escrita e da palavra, nós temos pastores excelentes, né, que são excelentes oradores, no entanto, não escrevem uma linha, digamos assim, né? E outros que não têm essa habilidade tão grande de oratória, no entanto, são exímios escritores, né? O fato é que Deus usa cada um de acordo com o dom que Deus lhe deu, e a gente tem que estar atento ouvindo a palavra de Deus. Amém. Que Deus abençoe o pastor Eudes, lhe dando cada vez mais sabedoria, e também cada um dos ouvintes que tem esse privilégio de ouvir a palavra de Deus na sua exposição, né? Simples, mas pura, né? Que é o que importa. Pastor Eudes, diante desse panorama, né? Nós temos algumas perguntas. E a primeira delas é sobre o ofício profético, né? As pessoas que Deus escolhia para serem seus porta-vozes no Antigo Testamento, né? Os profetas, geralmente sofriam muito, né, pastor? Dizem que o profeta Isaías, né? Ele foi cerrado ao meio, né? E Jeremias foi preso, Micaías e tantos outros, né?
O que é que o senhor poderia adiantar para a gente nessa tarde com relação a esse ofício profético? Porque muita gente quer ser profeta, mas quer pagar o preço, né? Está disposto, né? É verdade, Samuel. Veja bem, né? Esses homens, como eu falei, eles eram levantados por Deus em época de crise, não é? E em relação ao reino de Israel, o reino tinha um rei, tinha as suas autoridades, tinha os sacerdotes, o sumo sacerdote, toda aquela casta sacerdotal. Então este homem levantado por Deus, geralmente ele confrontava o poder dominante. E era geralmente poucos soberanos, né, aceitavam a mensagem profética. Aí eles se revoltavam às vezes, né? Eles perseguiam. Por exemplo, nós temos um caso que a Bíblia diz que o profeta entregou o livro, a mensagem, e o rei rasgou, pegou um canivete e cortou o livro né? E fora a opressão que esses homens tinham. Tem até um episódio que uma autoridade chegou lá e disse: olha, você vai falar lá em outro lugar. Aqui não, porque aqui é o santuário do rei. Aí ele disse: olha, não sou... Eu fui chamado por Deus, eu não era profeta, nem filho de profeta, eu era boiadeiro, criador de sicômoro, mas Deus me chamou para falar ao povo de Israel. Então, essa atividade dele era de risco. Né? Esse negócio de acariciar o pecado não estava fora da conjuntura da mensagem profética. Entregava aquilo que Deus mandava entregar. Hoje em dia nós temos aí muitas pessoas que querem ser profetas, mas está trazendo uma mensagem que só agrada ao ouvinte, à igreja. Não fala mais de pecado, não fala mais de perdição eterna, de inferno, nada. Aí isso aí é muito cômodo para um profeta seguir nessa linha, que é uma linha que não está de acordo com a palavra de Deus. Né? Porque a gente tem que confrontar o pecado, não o pecador. O pecador é amado por Deus, mas o pecado é odiado por Deus. Então a gente tem que entender, é risco. É um risco muito grande que está correndo um profeta, né? Que corria e que corre. Se bem que tinha também na época do Antigo Testamento esses outros tipos de profetas que só profetizavam coisas boas, né? Por exemplo, para o rei Acabe, tinha uma turma que só profetizava o que ele queria ouvir. Aí o rei Josafá disse: mas será que aqui não tem um profeta de verdade, né? Ele disse: não, tem um, mas só prega coisa contra mim. Aí Josafá: não, mas chame ele para a gente ouvir, né? Esse é o Micaías, o famoso Micaías, né? E realmente, pastor Samuel... porque é uma tendência natural do homem que não tem firmeza na fé, né, tem consciência de sua vocação, de fazer aquilo que agrada aos soberanos, aos potentados da época, né? Mas Micaías não. Micaías tem um compromisso com Deus, com o seu Deus, o Deus de Israel, o Deus verdadeiro. E tudo que Deus punha na boca dele, ele dizia o rei de Israel, né? É por isso que Acabe dizia: só profetiza de mim o que não presta. Mas é porque eles faziam o que não presta e Deus mandava uma mensagem dura para ele. Para ele se arrepender, e ele não se arrependeu. Tanto é que ele queria, por fim das forças, né, que Micaías profetizasse que ele ia para a guerra e ia voltar vivo, são e salvo, com os despojos. Aí o profeta até ironizou, disse: vá que você vai voltar. Aí ele disse: não, fala a verdade. Aí ele disse: você vai morrer. Aí ele mandou prender o profeta no calabouço, dar pão e água a ele, né? Aí ele disse: se você voltar, rei, se o senhor voltar, Deus não falou realmente por minha boca, que realmente o rei morreu lá na guerra, né? Porque Deus é soberano e quando ele fala ou usa alguém para transmitir sua palavra, ele cumpre, né, pastor? Inclusive, em relação a esse episódio de Micaías e Acabe, diz a Bíblia que o rei Acabe, ele se vestiu como um soldado comum. Exatamente. Por quê? Porque na época é o seguinte: quando ia para a batalha, o inimigo procurava matar o rei, né? Porque matando o rei desestabilizava o exército. Então Acabe se escondeu. Só que a Bíblia diz que o indivíduo, um soldado opositor, entesou seu arco e lançou a flecha, e aquela flecha foi dirigida por Deus, aleatoriamente. Ele bateu no rei de Israel, e ele foi ferido e pediu para levá-lo da batalha, sair e morreu lá no seu carro. E entrou no único lugar da armadura que não tinha proteção, né? Exatamente. O lugar fatal, dizer, né? Isso mostrando porque, inclusive, a mensagem profética, o vaticínio, né, teria que se cumprir. Se cumprisse, era Deus que tinha falado. Se não se cumprisse, não era Deus. Esse era o teste do falso profeta, no meio do povo de Israel. E aquilo que Micaías profetizou acerca de Acabe se cumpriu.
Então a pessoa não podia profetizar por conta própria, né? De maneira nenhuma, né? Segundo o profetizar segundo que Deus mandava, coração, então não inventasse de ser profeta, né? Agora, pastor, eu disse, no Antigo Testamento havia, né? 3 tipos de unção, ou unção para 3 tipos de pessoas ou ofícios. Era o rei, que a gente falou, o sacerdote e o profeta também, né? Essa unção profética, como é que ela era realizada, né? Porque o rei, né, a gente vê no caso de Davi, que Samuel ungiu, né? O sacerdote também tinha todo aquele cerimonial de unção, e no caso dos profetas. A gente vê um exemplo disso no caso de Eliseu, né? Que unge Jeú, né? Foi para ser rei, né? Foi para ser rei. Como era esse caso da unção profética? Bom, essa unção profética, ela era usada um símbolo, né? Que era justamente com óleo. Eles usavam, derramavam óleo sobre a cabeça daquela pessoa, e ali ele era ungido. Então, quando essa unção era acompanhada, digamos assim, com a presença do Espírito de Deus, né? Então, em relação ao profeta. Então, quer dizer, quando esse óleo batia na cabeça, como fosse assim, Deus enchendo aquele homem do Espírito para ele exercer o seu ministério. Quer dizer, era um ungido. Por exemplo, quando é que Jesus foi ungido, para exercer o seu ministério de Messias, que significa ungido, o Cristo? Foi justamente quando ele foi batizado por João Batista, e o Espírito de Deus desceu do céu sobre ele em forma de uma pombinha, e a partir dali ele foi realmente caracterizado como ungido do Senhor para exercer o seu ministério. E diga-se de passagem, o Senhor Jesus, né, como Cristo, ele reunia em si os 3 ofícios, né? Profeta, sacerdote e rei. Agora, pastor, eu disse, os profetas do Antigo Testamento, eles se diferenciam dos profetas do Novo Testamento, né? Havia uma distinção. Essa é uma discussão extremamente interessante, né, Samuel? Porque muita gente hoje se arvora de ser um profeta do Senhor, né? Mas tem que observar o seguinte: o profeta da palavra, né, que não tinha nenhuma direção para escrever o cânon sagrado, né, isso aí a gente pode até trazer um espelho para a atualidade. No entanto, os profetas, escritores, que tinham um comissionamento especial, isso aí cessou. Essa atividade profética acabou, né? Quando o cânon bíblico foi completado, não tem mais inspiração. Então, ninguém pode dizer, eu estou falando inspirado pelo Espírito Santo. Nem ninguém deve dizer isso de ninguém. No entanto, a gente sabe que a atividade da igreja é uma atividade profética. Então, se a pessoa tem um chamado para ministrar a palavra de Deus, a pessoa ela é considerada um profeta, né? Agora, esse profeta aí tem que ter cuidado no que ele vai transmitir para o povo, né? O que é que Pedro diz? Se alguém falar, fale segundo os oráculos de Deus. A revelação divina já foi entregue, né? Já foi entregue à igreja. O que Deus queria que nós tomássemos conhecimento acerca do seu ser, o seu caráter, os seus atributos e a sua vontade já está revelado na palavra. Então o profeta hoje ele tem que pregar de acordo com a palavra de Deus. Não estou dizendo aqui que Deus não possa usar eventualmente um irmão tomado numa palavra, né, para consolar a igreja, para edificar a igreja, ou até para exortar a igreja, que essa é a mensagem profética vai em 3 direções, né? Exortação, edificação e consolação. Mas todas essas profecias têm que ser de acordo com a santa palavra de Deus. Se não for, é mentira. O profeta se equivocou, está trazendo uma mensagem do seu coração e está enganando a igreja. Então, no Antigo Testamento, o teste era o profeta falar e se cumprir. E se cumprir. Hoje, no Novo Testamento, o teste é falar de acordo com o que está já revelado. Na palavra de Deus, entendeu? A não ser que seja uma predição por exemplo, particular. A pessoa diga assim, né? Meu servo, esse que eu estou contigo. Né? Acontece muito nessa atividade carismática no meio pentecostal, né? Olha, não está escrito, Jesus diz, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então essa mensagem que é dita, me parece que as pessoas acreditam mais na palavra que sai da boca de alguém, né, do que na santa palavra de Deus, né? Então a gente precisa resgatar o valor da palavra de Deus na vida da igreja. Entende? Até, por exemplo, Paulo disse, fale 2 ou 3 profetas dentro da igreja, mas julguem. Quer dizer, julgar o quê? À luz da palavra de Deus. Nós temos um episódio na igreja, né, que o Paulo, um homem que
cuja idoneidade apostólica é inquestionável. Mas Paulo chegou numa comunidade e começou a ministrar. O que é que o povo fez? Pegou a Bíblia da época e começou a examinar o que o Paulo estava dizendo, se estava de acordo com a palavra de Deus. Naquela época era o Antigo Testamento só. E ali os bereanos, né, foram elogiados, porque eles aceitaram a palavra, conferiram. Né? Então, a orientação que nós damos aqui é você conferir, querido. Você está ouvindo, nós estamos ouvindo muitas vozes, principalmente hoje, nesse mundo neopentecostal e pentecostal, que é muito... Eu gosto do pentecostalismo. Eu sou pentecostal. A nossa denominação surgiu da renovação. No entanto, né, é preciso ter muito cuidado com profecias. Né? Ela tem que estar respaldada na palavra de Deus. Pode até haver uma predição particular na vida de alguém, mas tomar cuidado. Se for de Deus, se cumpre. A pessoa não pode também viver obcecado, né? Correndo atrás de profecias. Exatamente, né? Correndo atrás. Eu, pelo menos, incorri muito nesse erro. Quando eu tivesse um profeta falando, ministrando, eu corria nos cultos aqui de João Pessoa quando eu era jovem e adolescente. Mas depois eu comecei a discernir, a perceber que Deus já tinha falado através de sua palavra que eu deveria buscar a palavra. Também sem descartar essa mensagem profética que eu chamo de curto alcance, né, e com a finalidade de estimular, renovar as forças, assim por diante. É bom que a gente entenda isso, né, porque, por exemplo, o indivíduo, como surgiu aqui no Nordeste, lá em Caruaru, uma pessoa disse: Jesus vai voltar no dia tanto de tanto, quer dizer, a mensagem profética. É verdade. Aí muita gente se apavorou e se preparou e noticiou no rádio, na televisão. E o Senhor não voltou. E Jesus não veio naquela época. Então essa mensagem, paciência, né? Não veio de Deus, evidentemente. Nem nós estamos autorizados a pregar, porque a palavra de Deus daquele dia e hora ninguém sabe. É verdade. Então, hoje em dia, né, o teste é esse, né? Verificar pela palavra, de acordo com a palavra. E se for uma predição particular, aguardar. Se for de Deus, se cumpre. É verdade. Por exemplo, eu corri pouco, viu, pastor, atrás de profecia. Só quando eu era mais novo, que eu queria saber com quem eu ia me casar. Aí eu corria para ver se era revelado, né? Mas não corri muito, não, né? E Deus nunca usou ninguém nesse sentido. Mas uma vez, Deus usou uma irmã, pastor, para confirmar, né, por meio da profecia, a minha cura, né, de asma, porque desde minha infância que eu sofri de asma, e Deus, no culto de oração, usou uma irmã para falar para minha mãe que eu tinha sido curado, e de lá para cá, realmente, até hoje, faz mais de 20 anos, nunca mais tive crise nenhuma, realmente fiquei curado, né? O tempo aqui do programa é pouco para explanar isso, mas foi algo sólido mesmo, né? Eficaz mesmo. Mas minha mãe também não vivia atrás de profecia, foi alguém que Deus levantou numa ocasião assim específica, né? Natural, e aconteceu, porque quando é de Deus realmente se cumpre, mas a gente não pode estar vivendo essa obsessão, né, pastor? Obsessão, né? E até dando mais valor agora ao que as pessoas estão dizendo em nome de Deus, do que pode ser de Deus e pode não ser do que a palavra revelada, né, pastor? Misericórdia, porque Pedro é bem claro, se alguém falar, fala segundo os oráculos de Deus. Moisés diz, voltando à lei e ao testemunho, né? Então a gente tem que olhar a palavra, o que está revelado. Amém. Olha, querido ouvinte, tudo aquilo que Deus queria que você tomasse conhecimento acerca do seu ser, o seu caráter, os seus atributos e a sua vontade está revelado em sua palavra. Sem Nós dúvida temos a alguma. maior riqueza do mundo em nossas mãos, que é a Santa Palavra de Deus completa. Quando João escreveu outra palavra de Apocalipse e meteu o ponto final, cessou a inspiração. Aí agora eles têm Moisés, que foi dito pelo pai Abraão, na parábola de Rico e Lázaro. Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. O que é que ele queria? Que aparecesse milagre, que o morto ressuscitasse, aparecesse a seus irmãos, para ele poder se converter. Não, tem a palavra, vá buscar a palavra para poder ouvir a voz de Deus. Tem até um quadro no coisas Facebook, extraordinárias, né? No Facebook eu gostei muito, curti muito e até repassei, né? É que o indivíduo ajoelhado, Senhor, fala comigo, né? Senhor, fala comigo. Aí, uma mão do céu com a Bíblia tá aqui, apresentando a palavra de Deus, que está ali, que Deus falou.
Agora, volto a repetir, nós não descartamos a possibilidade de Deus, graciosamente, levantar alguém e trazer uma palavra de conforto, de exortação, de edificação, que nós chamamos de uma profecia no Novo Testamento. Mas a base realmente é tudo a Bíblia. Tem que ser de acordo tanto com a é que palavra. na Reforma, né, um dos gritos, né, da Reforma Protestante foi sola a Escritura somente, a Escritura como regra de fé e prática, né, pastor? Olha, Samuel, eu já disse aqui aos queridos ouvintes, eu sou um apaixonado pela Bíblia. E cada dia eu procuro mais descobrir as verdades de Deus. Deus tem falado da maneira tão poderosa no meu coração que eu estou satisfeito. Amém, eu também. Estou satisfeito com a suficiência das Sagradas Escrituras. Que Deus abençoe cada um dos nossos ouvintes, né? No decorrer do mês a gente vai explorar mais essa questão dos livros proféticos, né? Vamos examinar profeta por profeta e temos muito que aprender ainda da palavra de Deus. Só uma correção aqui, eu falei no início do programa que esta é a programação de número 25. Na verdade, esta é a edição de número 24 do nosso programa. Então, que Deus esteja abençoando os nossos ouvintes. Vamos ouvir mais um hino para a nossa edificação espiritual. Daqui a pouco voltamos com o sorteio, viu? Do mês de setembro. Os irmãos que participaram do quadro, a Bíblia pergunta, você responde. Daqui a pouquinho. Estamos apresentando programa Voz Congregacional. Verdadeiro espanto no meu coração em constatar que o Evangelho já mudou. Quem ontem era servo agora acha-se Senhor e diz a Deus como ele tem que ser. Mas o verdadeiro Evangelho exalta a Deus. Ele é tão claro como a água que eu bebi e não se negocia a sua essência e poder. Se camuflado a excelência perderá. O Evangelho é que desvenda aos nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Sem condições de levantar-se por si só, a menos que Jesus, que é justo, o arranque de onde está e o justifique, o apresente ao Pai. Mostra ainda a justiça de um Deus que é bem maior que qualquer força ou ficção, que não seria injusto se me deixasse perecer, mas soberano em graça me escolheu. E é por isso que não posso me esquecer, sendo seu servo não lhe digo o que fazer, determinando ou marcando hora para acontecer o que sua vontade mostrará. O Evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez.
será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. A Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa convida você e sua família para participar dos nossos cultos. No domingo, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 18 horas, culto vespertino. Na terça-feira, às 19h30, culto de oração e estudo bíblico. Quarta-feira, às 3 horas da tarde, círculo de oração. Sexta-feira, às 19h30, culto nas residências. E no sábado, às 19h30, culto dos jovens. Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada na Rua Elba Maria Silva da Costa, sem número, Conjunto Ernesto Geisel, João Pessoa, ao lado do Senec. Estamos apresentando programa Voz Congregacional. Amém. Estamos de volta. Acabamos de ouvir na voz do grupo Logos a canção O Evangelho, né? Queremos aqui, antes do sorteio, né, do brinde do mês de setembro, anunciar as festividades da nossa congregação lá no José Américo. Você que mora aí nessa região, faça-nos uma visita no próximo final de semana, dias 10 e 11. Estaremos lá na rua Antônio Ximenes, número 144, próximo ao Bar do Pereira, em frente a uma pracinha lá, né, realizando o nosso 8º aniversário. Você é nosso convidado especial, você que mora nessa região aí do José Américo, tá bom? Mas vamos ao sorteio, vamos ao que interessa, né, pastor Eudes? O pessoal já está naquela expectativa. Temos aqui 16 participantes do quadro da Bíblia. Pergunta, você responde com relação ao mês de setembro, tá bom? O sorteio deveria ter sido feito sábado passado, mas hoje estava adoentado, aí não tive como providenciar isto, né? Mas hoje estamos aqui para ver quem será o contemplado ou a contemplada, e vamos pedir aqui o auxílio do nosso irmão João Ferreira, que está no controle, para sortear aqui, né, ao vivo, né? Vamos ver quem é que foi aqui o abençoado ou abençoada. Foi a irmã Gessonita Rufino. Confere, pastor Eudes. Gessonita Rufino. Confere. É isso mesmo? Então, a irmã Gessonita Rufino, passe aqui na CPAD FM 96.1, aqui no bairro de Jaguaribe, junto à Igreja Assembleia Central, para fazer a retirada do seu brinde, né? Que foi um livro ofertado pela livraria do irmão Pedro, né? De frente do Sesc. E é um livro titulado Orando em Família, viu? Vai estar aqui já separado, tudo bonitinho, né, pastor? Tudo empacotadozinho, ó, com o seu nome, viu? Aí a senhora não deixe para depois, não. Passa ainda essa semana no horário comercial para fazer a retirada, tá bom? Que Deus abençoe. Vamos para os aniversariantes do mês com o nosso irmão diácono Nivaldo, representando aqui a Secretaria de Missões. A partir do próximo programa, né, pastor, nós estaremos abrindo aqui novamente os microfones para os irmãos participarem mais uma vez do quadro B Pergunta Você Responde, com a nova pergunta, né, e um novo brinde. Irmão Nivaldo. Boa tarde, ouvintes da CPAD FM. Boa tarde, pastor Samuel, pastor Eudes e o irmão João aí no controle da mesa. Os aniversariantes do mês de setembro, do dia 27/9, Juan Araújo, que é do Valentina, meu neto, filho do meu filho Linaldo. No dia 28/9, Francisco Gomes. 29/9 ainda, Iraci Souza. Dia 30/9, Evanda Amorim, do Valentina. E do mês 2 de outubro, só temos o aniversariante que já foi anunciado aqui, o pastor Eudes, né? Que, por sinal, foi comemorado ontem, né? O dia do pastor e o aniversário. E foi uma verdadeira exibição, uma festa promovida por Deus mesmo, onde a igreja demonstrou realmente o seu respeito
a sua admiração ao pastor da igreja, este homem simples que Deus constituiu para dirigir o seu rebanho. Amém. E quero mandar um alô ainda também aqui para o irmão Everaldo, lá no Distrito Mecânico, tem uma lojinha lá, ele é da Igreja Batista. E o irmão Alexandre também, que Deus possa abençoá-lo ricamente. Agora eu quero parabenizar todos esses irmãos, em nome da Secretaria de Missões, da qual eu faço parte, deixando ainda para todos, e muito especialmente para o nosso pastor, este versículo que está em Salmos 121, versos 7 e 8. Pastor Eudes, o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora para sempre. Que Deus possa abençoá-lo ricamente. Portanto, todos, em nome da Secretaria de Missões, se sintam abençoados por Deus nesta data em que completaram mais a existência em suas vidas. Amém. Estamos chegando ao final de mais um programa. Este que vos falou foi o pastor Samuel Santos. Não confunda com o pastor Samuel Devera, né, pastor? Lá de Campina Grande, que já é veterano, né? Foi presidente várias vezes da nossa denominação. Inclusive o senhor também, né, pastor? Já foi presidente da nossa denominação. E que Deus abençoe, né, os pastores, mais uma vez, da Aliança Congregacional, os pastores congregacionais, né, do Brasil. Tanto os veteranos como os mais novos como eu, né? Próximo sábado, se Deus quiser, tem mais, tá bom? Que Deus abençoe a cada um dos ouvintes. Vamos só orar pedindo a bênção de Deus. Antes da oração, eu queria mandar um abraço aqui para a Gentil, a Lúcia, a Graça Alcântara e os outros irmãos amados que estão aqui no WhatsApp, né, mandando um alô para a gente. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Pai querido, nós queremos manifestar a nossa imensa gratidão pela bênção de sermos os teus filhos. Agradecemos pela programação desta tarde, a voz congregacional, que o Senhor esteja graciosamente alcançando os nossos ouvintes através da tua palavra, através do teu Espírito, levando-nos a uma fé genuína em nosso Senhor Jesus Cristo e uma vida próspera espiritualmente para a glória e o louvor do teu nome. Continue abençoando a CPAD FM, que esta emissora continue prosperando, ó Deus, tudo